O Iêmen vive hoje a pior crise humanitária do planeta. Quer saber por que tudo está acontecendo? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês estão bem? Estão legais? Tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a crise do Iêmen. Só que antes da gente começar falando sobre essa guerra civil, que é a pior guerra, né? A pior crise humanitária contemporânea da atualidade, eu queria pedir para vocês, por favor, darem um like no vídeo se vocês gostaram do tema, se inscrever no canal também, por favor, me segue nas outras redes sociais, que também lá eu posto histórias de atualidades, faço algumas lives, principalmente no meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. E é isso aí, ok? Quanto mais vocês me seguirem, mais informação eu consigo levar para vocês, ok? Então vamos lá, ó, falar um pouquinho sobre essa crise humanitária que acontece no Iêmen, né? O Iêmen é um país que está localizado no Oriente Médio, mais precisamente ali na Península Arábica. O Iêmen, daqueles países árabes, ele é um dos mais pobres, tá? Estrategicamente, porém, ele é bastante importante. Por quê? Porque ele fica exatamente na rota comercial de navios petroleiros. Ou seja, controlar o Iêmen, né, ter uma interferência ali do Iêmen, significa controlar uma rota comercial super importante para o maior combustível fóssil utilizado até hoje, né, que é o petróleo. Aliás, o petróleo que é utilizado não só como combustível fóssil, mas para outras matérias-primas também, né, plástico, borracha e por aí vai. Qual que é a grande questão, então? A gente tem hoje o chamado mundo árabe. O que seria o mundo árabe? São os países onde a maior parte da população é da etnia árabe. Aonde que estão esses países? Principalmente no norte da África e o Oriente Médio, tá bom? Dentro desse mundo árabe, a gente não pode confundir o que é etnia e o que é religião. A etnia árabe e a religião muçulmana. Estando bem claro para vocês, todo muçulmano é árabe? Não, da mesma maneira que nem todo árabe é muçulmano. Mas a grande maioria dos árabes que vivem ali na região, eles são sim muçulmanos. E assim como o cristianismo, o islamismo também tem uma série de vertentes. Dentre as duas principais, a gente tem os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles com certeza eles são a grande maioria, tá bom? A gente tem 3 países só praticamente de maioria xiita, que é o Iraque, o Irã e o Bahrein. Ô Ricardo, conta um segredo aqui pra mim. Qual dessas duas vertentes religiosas, os xiitas ou sunitas, é a mais radical? Galera, de verdade, não existe. Existem radicais e moderados em todas as religiões, do islamismo, no cristianismo, no judaísmo, enfim, praticamente todas as religiões, em todas as religiões, aliás, existe um radicalismo, porque a religião não é ruim, né? Aliás, a religião muçulmana é uma religião que ela prega muitas coisas boas, só que infelizmente as pessoas interpretam de inúmeras maneiras extremamente pejorativas aí, né? A gente não pode esquecer que o islamismo é uma religião bastante antiga, que foi escrita na forma de versos e tal, então bastante complicado. O que vai acontecer então? O Oriente Médio ele tem uma série de separações. Uma dessas separações seria aquele grupo sunita e outro grupo xiita. Os xiitas eles são liderados pelo Irã e os sunitas são liderados pela Arábia Saudita. Ok. Pensando nesse contexto, vamos voltar lá para 2011. Professor, mas por que 2011, né? 2011 vai acontecer um movimento super importante chamado de Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Foram insurreições, revoluções que pegavam o fim de autarquias, né, o fim de ditaduras que estavam há muito tempo no poder e a tentativa de instalação de governos mais democráticos. A Primavera Árabe pegou países como a Líbia, tirando Muammar Gaddafi, o Egito, o Bahrein, a Arábia Saudita, a Jordânia e chegou no Iêmen. A grande questão é que a Primavera Árabe ela tinha como grande objetivo realmente atingir a democracia, né? Só que infelizmente, vamos tentar pegar, ó, na Líbia acabou acabou ficando uma ditadura militar no poder, no Egito uma ditadura militar, na Síria uma guerra civil gigantesca, né, acontece na Síria desde a Primavera Árabe, ou seja, essas lutas elas não foram muito bem sucedidas. Para a gente tentar entender o contexto do Iêmen, vamos pensar o seguinte. O Iêmen hoje é um país que ele sofre com a chamada explosão demográfica. O que é isso? É um país que está cada vez mais se urbanizando. E a urbanização, ela consequentemente leva a uma redução da taxa de mortalidade. Então hoje o Iêmen tem uma natalidade muito elevada e uma mortalidade pequenininha. Não pequenininha, né? Mas se reduzindo cada vez mais. Isso faz com que a população do Iêmen esteja crescendo muito. E principalmente a população jovem. Olha só, né? Se tem uma coisa que preocupa o governo, que deixa o governo extremamente preocupado, é deixar jovem satisfeito. E sabe por quê? Porque jovem participa.
Jovem é ativo em rede social, o jovem manifesta, o jovem vai lá e briga pelos seus direitos. Então você deixar jovem sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso ao emprego, que é o que estava acontecendo numa série de países árabes, inclusive no Iêmen, vai levar a esse monte de manifestação que acabou acontecendo, tá bom? Ponto bastante significativo, a Primavera Árabe, ela foi a primeira grande manifestação, a primeira grande revolução que contou com o auxílio das redes sociais. As pessoas marcavam manifestações por eventos no Facebook, pelo Instagram, disseminando informações pelo WhatsApp, por aí vai, tá? E aí, no Iêmen, quando começou essa manifestação, aí tinha o Saleh, que eu vou colocar o nominho dele aqui para vocês e também a fotinho dele, o Saleh, que ele era o líder. O líder ali do Iêmen já estava há muito tempo no poder, mas convenhamos que ele conseguia dar conta de não fazer uma guerra civil tão intensa assim no Iêmen. Quando começam as manifestações para tirar o Saleh do poder, ele vai conseguir, né? Ele vai ser deposto e tal, e vai ficar um hiato de poder ali, um período que não vai ter grandes governantes, uma grande liderança para exercer o poder. Quem vai acabar pegando o poder é o Hadi, que era o seu vice. Só que o Hadi, ele é da vertente sunita e ele começa a oprimir os xiitas ali da região, os chamados Houthis, tá bom? O Hadi também, né? Vou colocar para vocês o nominho dele e a fotinho aqui, ó. Ele começa a oprimir os Houthis. E os Houthis xiitas, eles ficam extremamente revoltados com a situação e eles começam a aumentar a sua participação popular. Então eles começam a se manifestar não só contra o Saleh, que já tinha sido deposto, aliás ele foi até assassinado depois, mas começa a se manifestar também contra o Hadi. Eles começam invadindo principalmente o noroeste ali do Iêmen e eles conseguem dominar até a capital, chamada de Sanaa. A capital do Iêmen acaba sendo dominado pelos rebeldes, pelos revolucionários xiitas. Só que vamos tentar entender isso no contexto do Oriente Médio. Se a gente tem uma disputa entre Hadi e sunita, entre os xiitas, os Houthis, a gente vai ter o Irã apoiando os xiitas, apoiando os manifestantes, e a gente vai ter um grupo liderado pela Arábia Saudita, que libera os sunitas do Oriente Médio, apoiando o Hadi. Só que a gente não pode esquecer também que a geopolítica, o xadrez geopolítico, ele é muito mais profundo que isso. Do mesmo jeito que a Arábia Saudita é a liderança dos sunitas, a Arábia Saudita é a principal representante dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, ali no Oriente Médio, em conjunto com Israel. Ou seja, a Arábia Saudita é um representante do mundo ocidental. Então, quando a capital do Iêmen ela é dominada por esses rebeldes xiitas, o que vai começar a acontecer? Bombardeamento. Aliás, o Reino Unido foi um dos países que mais vendeu armas para os rebeldes, né, para os sunitas da Arábia Saudita atacarem os xiitas que dominaram a capital para tentar fazer o Hadi conseguir dominar o poder ali novamente. Ou seja, o que a gente tem hoje no mundo, né? A gente tem uma aliança liderada pela Arábia Saudita que quer que o Hadi sunita tome o poder no Iêmen. Uma aliança liderada pelo Irã, xiita, que quer que os Houthis tomem o poder. E nessa grande confusão, a gente tem a população. Vários embargos econômicos acontecendo contra a capital do Iêmen. E não pode entrar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de alimento, nada, porque existe todo um bloqueio comercial. E aí o que acontece? Sem saneamento, sem alimento, as epidemias elas vão se proliferando. Olha que interessante, né? Interessante assim, que triste, né? O Iêmen ele está com uma epidemia de cólera. Uma cólera que é uma doença totalmente relacionada à capacidade de saneamento básico de um país. Ou seja, o Iêmen hoje ele passa pela pior crise humanitária de todas. Olha como tudo nesse xadrez se encaixa. Se a gente for pegar, ano passado mesmo o Trump ele saiu do acordo com o Irã, né? Em 2015 o Obama ele tinha assinado um acordo com o Irã prometendo acabar com as sanções comerciais se o Irã abrisse o seu país e se comprometesse a não produzir armas nucleares. Por que o Trump saiu desse acordo? Porque, segundo o Trump, o Irã armava grupos terroristas. Poxa, mas quem são esses grupos terroristas que o Irã armava? Principalmente Bashar al-Assad. A Síria é sim um grande aliado do Irã ali no Oriente Médio, é o principal aliado da Síria, o Irã, tá? E armava também os Houthis ali no Iêmen, tá bom? Ou seja, galera, a gente tem essa disputa do poder. Os Houthis não estão dispostos a abrir mão da capital. A Arábia Saudita, anteontem, ela bombardeou a capital novamente, causando uma dezena de mortes, tá? Todo um bloqueio comercial que não deixa a ajuda humanitária chegar. E da mesma maneira, a Arábia Saudita e os sunitas não querem abrir mão do território que já tomaram e querem retomar o poder para eles.
a ONU fica de mãos atadas, tá? O Conselho de Segurança da ONU não faz nada, porque a Rússia ela apoia os xiitas ali do Iêmen, enquanto os Estados Unidos apoiam os sunitas que tentam retomar o controle ali por meio do Hajj. Ou seja, o Iêmen está num caos, numa situação extremamente caótica, e as grandes potências e as grandes lideranças locais, como sempre, brigando pelo poder, pelo controle de rotas comerciais e pouco se importando para quem realmente interessa, que é a qualidade de vida da população. Tudo bem? Conseguiram entender? Complicadinho, né? Cheio de nomes, cheio de mudanças, aliados, alianças, tal, mas espero que vocês tenham entendido. Belezinha? É isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo de novo, né? Dá um like, por favor, compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo, indica esse canal para o máximo de amigos possível para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Belezinha? Falou, galera. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo.